Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimo Sr. Presidente da União de Freguesias de São Mamede e Festa e Senhora da Hora, Senhoras e Senhores do Executivo, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia, Excelentíssimos Senhores ex-autarcas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Comemoramos hoje o 41º aniversário do 25 de abril de 74, aquele que foi um dos dias mais marcantes da nossa história. Encontramos-nos aqui hoje, perante uma Assembleia eleita de representantes do povo, porque o 25 de abril nos trouxe a democracia. Em todo o país, os portugueses festejam esta data porque o 25 de abril nos trouxe a liberdade. O 25 de abril é uma conquista da civilização, uma espécie de novo artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O 25 de abril faz parte do património imaterial da humanidade, porque os seus valores são os valores perenes do humanismo e da dignidade humana. Representa a restituição da liberdade, o fator preponderante e fundamental da realização do ser humano. O seu legado é muito forte, mas as suas fragilidades sempre estiveram à vista. Os sistemas de democracia representativa revelam agora fragilidades, quando ainda há poucos anos pareciam fortes e irreversíveis. Nos últimos 41 anos, Portugal conheceu um processo de democratização sem precedentes. A Revolução de 25 de abril de 1974 mudou decididamente o panorama político português ao terminar com uma ditadura de 48 anos e reinstalar o regime democrático. As mudanças ocorridas, pelo seu significado e que efetivamente representaram no tecido económico e social do país, foram incomensuráveis. O renascimento da democracia portuguesa promoveu uma rápida evolução para uma revolução social com uma forte participação espontânea das populações. Com a consolidação da democracia, procuraram aproximar-se dos padrões europeus de desenvolvimento e reduzir as gritantes desigualdades e injustiças sociais. Das freguesias de São Mamede e Festa e Senhora da Hora, senhoras e senhores deputados, cara e caros colegas do Executivo, caras e caros convidados, senhoras e senhores dirigentes das associações de São Mamede e Festa e da Senhora da Hora, comunicação social e as senhoras e meus senhores. Uma vez mais comemoramos hoje 41 anos sobre o dia em que se abriram as portas da esperança em Portugal, pelas mãos generosas dos cavaleiros que em 1974 derrubaram a ditadura. Os militares dos tanques que no dia 25 de abril lançaram um Portugal novo e viraram uma das páginas mais negras da nossa história são os heróis desse dia inicial, não porque quisessem glória de mandar ou a vaidade da fama, mas porque resgataram a liberdade e entregaram ao seu país. E assim se devolveu a dignidade ao povo português,
disse Salgueiro Maia. Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nessa noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. Foi com estas palavras que Salgueiro Maia se dirigiu aos militares que com ele estavam na Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Dirigindo-se depois para Lisboa, para aquela que era, das palavras do primeiro comunicado difundido pela Rádio e Televisão Portuguesa, a mais importante das missões cívicas, com o propósito de libertar a nação de um regime que a oprime ao longo dos anos e de a levar a cabo até à sua completa realização. Um programa de salvação do país e a restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. São palavras de há 41 anos, mas que nos devem fazer a todos refletir sobre a sua atualidade. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de São Médio e Festa e Senhor da Hora, senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas de Executivo, caras e caros convidados, senhoras e senhores dirigentes das associações de São Médio e Festa e da Senhora da Hora, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. A liberdade em sociedades modernas não pode viver de apenas de datas, nem pode ter prazos de validade. É um direito inalienável de todos os cidadãos que deve conviver a par com a dignidade humana e a igualdade de oportunidades. Em Portugal, não basta comemorar esta efeméride, ano após ano, temos o dever de defender estes direitos na nossa ação do dia a dia. Temos o dever cívico de nos indignarmos e de reagirmos contra os sucessivos ataques a estes direitos, pelo que se poderá perguntar. Se esse dia longínquo, que soma já 2 gerações, faz ainda sentido. Que factos, que pessoas, que ensinamentos podemos ainda evocar quando tudo parece já ter sido dito e contado? Eis as perguntas que o tempo nos vai colocando, como o vento que vai desgastando o cume da montanha. Para mim, a resposta é clara e resiste a todos os desgastes. Há que continuar a comemorar Abril e usando de novo as palavras de Salgueiro Maia. O presente necessita que lutemos a Abril e aí encontrar inspiração para enfrentar as dificuldades do nosso tempo e para continuar a lutar pela mais importante de todas as causas, a dignidade do povo português. A crise financeira que se abateu sobre as economias mundiais há quase 7 anos fraturou o projeto económico da União Europeia e pôs a nu as fragilidades políticas do espaço europeu. A União, não desta União, mas da Europeia, mostrou-se afinal uma mera construção burocrática, refém de individualismos, de interesses nacionais que se servem de funcionários para imporem a sua vontade e minarem o projeto de solidariedade e da coesão europeia. Como diz Eduardo Lourenço, a União Europeia é, neste momento, um projeto coletivo que está suspenso. No concreto da crise financeira internacional, que explodeu em 2008, o que viria a acontecer em Portugal era apenas um dano colateral no reequilíbrio global dos mercados financeiros. Para a União Europeia, tão depressa era urgente reforçar o investimento público para salvar a economia e o emprego, como tão depressa passou para outras prioridades inconfessadas, o que deixou os países economicamente mais frágeis à mercê dos especuladores e dos ajustes de contas ideológicas que há muito ameaçaram o Estado Social. É o
onde estamos? Em Portugal, infelizmente, a orientação política dos últimos anos não só contrariou este movimento, como abraçou e até prometeu ir para além dele. O esforço que foi pedido aos portugueses foi brutal e resultou em consequências tais que ainda ninguém consegue medir a verdadeira amplitude. Diminuição brusca dos rendimentos das famílias por via dos cortes nos salários e nas pensões e pelo aumento generalizado dos impostos diretos e indiretos, perda de poder de compra, queda vertiginosa do consumo, desemprego próximo dos 19%, restrições ao crédito bancário, falência de pessoas e de empresas. As necessidades súbitas de apoio social aos mais desprotegidos e afetados pelas constantes medidas de austeridade, agravadas pela diminuição das contribuições sociais, contribuíram para desequilibrar ainda mais os orçamentos, cujas previsões saem sistematicamente erradas. Resultou que este severo programa de austeridade, num empobrecimento geral da população, na imigração de centenas de milhares de pessoas, uma parte das quais jovens altamente qualificados, e no corte cego em áreas tão importantes como a investigação e a ciência, ou a educação e a cultura, ou ainda a reforma de Estado. Um programa tão difícil exigiria acordos com parceiros sociais e com as autarquias, pactos de regime, com as forças políticas democráticas e um contrato com os portugueses, através do qual lhes fosse mostrado onde, de modo e que para fim valiam os esforços e os sacrifícios feitos. Nada disto foi feito. Apesar dos constantes apelos vindos de todos os setores da sociedade portuguesa, o diálogo deu quase sempre lugar à obstrução e à negociação. Se deu vezes demais à decisão unilateral e que hoje verificamos é que, ao fim de quase 4 anos de governo, temos menos qualidade de vida, menos poder de compra, menos perspectivas de futuro, menos confiança no caminho que seguimos. Somos todos constantemente confrontados com cortes, ajustes, aumentos de impostos, contribuições especiais, aumento de preços e muitas outras medidas penalizadoras que afetam de forma brutal a vida das famílias e das empresas, sem que, salvo raríssimas exceções, possamos verificar que os sacrifícios a que nos sujeitam valem a pena. Se não vejamos, a maior parte dos desequilíbrios não foi corrigida. Não foi implementada uma verdadeira reforma do Estado. Por isso mesmo, e como atrás refiro, chegou a altura em que temos de perguntar: como é que é possível que, com tantos cortes, com tantos ataques aos rendimentos dos pensionistas, reformados, função pública, com tanta subida de impostos, com tanta gente, cerca de 3 milhões, no limiar da pobreza, o problema se mantenha? Trilhamos hoje um caminho que nos afasta a cada passo dos ideais de abril. Vivemos numa sociedade mais injusta, em que o igual acesso a serviços é cada vez mais difícil e onde, apesar da crise que vivemos, o Governo reduz de várias formas os apoios sociais para a maioria dos portugueses, especialmente nos últimos anos, há os 3 Ds de abril: descolonizar, democratizar e desenvolver. Juntou-se um quarto, o do desânimo. Lamentavelmente e teimosamente, este governo escolheu não ouvir tantas vozes de várias ideologias nacionais e estrangeiras que afirmam constantemente que só pelo lado dos cortes é impossível pagar a nossa dívida. Portugal precisa de se desenvolver, de gerar riqueza, de ter dinamismo económico, de criar emprego, pois só assim será possível sair do buraco financeiro em que nos encontramos. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia das Uniões de Freguesia de São Médio Feito e Senhor da Hora, senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas,
autoridades, senhoras e senhores dirigentes das associações de São Médio Festa e Senhora da Hora, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Já vai longa a minha intervenção e por isso é tempo de a concluir. Vivemos tempos difíceis e em que o pessimismo tem tendência para dominar. Temos por isso que nos inspirar nos homens e mulheres que com coragem e serenidade fizeram o 25 de Abril e devolveram o sonho e a esperança a este grandioso povo. Temos também que nos inspirar, por exemplo, na vida e obra dos mamedenses e senhorenses, na sua visão do melhor para estas duas cidades, valorizando tudo aquilo que, para já, se conseguiu conquistar. Da minha parte, contem com a coragem, determinação, humildade, consciência social e, sobretudo, com seriedade e trabalho. A minha firme vontade é contribuir para uma união de freguesias de São Médio Festa e Senhora da Hora cada vez melhor. Quero uma união que confira orgulho a quem cá vive e seja atraente a quem a visita. Quero, na medida do que me for possível, colaborar para um país diferente e transmitir aos mamedenses e senhorenses esperança num futuro melhor. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a União de Freguesias São Médio Festa e Senhora da Hora, viva Portugal. Obrigado. Para encerrarmos as nossas comemorações, eu convido os membros do Executivo e os deputados das respectivas bancadas a regressarmos à base.